O crescimento da América foi interrompido. Uma crise humana e econômica explodiu pelo país. Distúrbios sociais, pobreza, seca. Era hora da América reagir. Contra a Grande Depressão. América, a saga dos Estados Unidos. A Depressão. A década de 20 foi de explosão econômica na América. O dinheiro fluía e o petróleo jorrava. Os agricultores tinham dificuldades, mas as cidades se expandiam e os arranha-céus subiam mais do que o preço das ações no mercado. Os americanos queriam ter automóveis e casas novas em subúrbios como Hollywoodland. Em 1929, gastava-se mais dinheiro com propaganda do que com educação. Nós exageramos um pouco no consumismo e no capitalismo, e a crise nos pegou. O crescimento se baseou no crédito. Em 1929, 6 bilhões de dólares em bens foram comprados a crédito, mas 80% dos americanos não tinham poupança alguma. Certas ações estavam valorizadas em 50 vezes seu valor real, uma bolha gigante pronta a explodir. Em outubro de 1929, o inevitável aconteceu. O mercado de ações perdeu 12 vezes mais dinheiro em 3 semanas do que todo o orçamento do governo de um ano. O país inteiro podia ter falido, e quase faliu do ponto de vista econômico. Um ano depois do crash do mercado de ações, a economia americana ainda estava à beira do abismo. Em dezembro de 1930, as ruas de Nova York estavam silenciosas. Havia se passado um ano desde o crash de 1929, mas só 2% da população tinham ações. Os outros 98% continuavam com sua vida. Até hoje. Este homem está para abalar profundamente a confiança da América em seus bancos. Ele pôs seu dinheiro no banco local, o Banco dos Estados Unidos. Um banco que deixará de existir em poucas horas. Leiam a reportagem completa! Um artigo de jornal questionou a estabilidade do banco. Esse foi o momento que começou a reação em cadeia que abalaria a economia do país. Sequer sabemos o nome do homem. Mas sua história foi registrada pelo New York Times. Um pequeno comerciante do Bronx foi a uma filial do Banco dos Estados Unidos e pediu ao gerente para sacar o valor de suas ações do banco. Bom dia, senhor. Posso ajudar? Sim, quero sacar minhas ações do banco. Como foi que disse? Os bancos praticamente não eram regulados na época. Maus investimentos em imóveis simplesmente faziam com que o banco falseasse a contabilidade. Bom dia, senhor. Em que posso ajudar? Quero vender minhas ações. Mas ações são um bom investimento. Devo aconselhá-lo a não vender. Eu quero meu dinheiro. A última coisa que pode acontecer a um banco é haver uma corrida a saques. Quase testemunhamos algo igual recentemente e vi o que pode acontecer e vi que foi mascarado. Ele foi embora e aparentemente espalhou a falsa notícia de que o banco havia recusado vender as ações. No meio da tarde, uma considerável multidão tinha se acumulado às portas do banco, estimada entre 20 e 25 mil pessoas. Esse dia, a preocupação virou pânico. Os bancos estavam no mesmo caminho do mercado de ações? Quero meu dinheiro já! A histeria se espalhou como fogo de palha. Só dessa agência foram sacados 2 milhões de dólares. Apesar de os depositantes que pediram para retirar seu dinheiro terem recebido antes do banco fechar, a multidão ficou inquieta. Um pelotão da polícia foi mandado para controlá-la.
O problema se espalhou a outras filiais. Na manhã seguinte, o Banco dos Estados Unidos quebrou. A confiança nos bancos americanos se desintegrou. Nos últimos 2 meses de 1930, 600 bancos fecharam. Os bancos fecharam um depois do outro pelo país inteiro. Em 1933, havia 28 estados sem um único banco aberto. Não como hoje, o governo federal não afiançou os bancos. O desemprego cresceu de 4 milhões em 1930 para 12 milhões em 1932. A cada dia, 1.000 casas eram reempossadas. 200 mil crianças de rua perambulavam pelo país. 34 milhões de americanos ficaram sem fonte de renda. Foi uma tragédia americana essa depressão e foi preciso engenho americano para poder tirar o país dela. A reação começou aqui, com empreiteiras fazendo mega construções financiadas com dinheiro público. Este é Frank Crowe, o apressado. Ele já tinha construído 6 barragens no prazo e no orçamento, e estava de olho em algo maior ainda. O Rio Colorado. Eu estava louco para fazer a barragem, a maior já feita pelo homem em qualquer parte. O Rio Colorado é um dos mais poderosos do mundo. A cada segundo desce pelo rio o equivalente ao dobro da vazão das cataratas do Niágara. O plano de Frank Crowe era domar essa força. A água e a hidroeletricidade transformariam todo o sudoeste. Em 4 de março de 1931, o governo deu a largada para a construção da barragem Hoover. A barragem Hoover, antes de começar a ser construída, já era uma metáfora. Era vista como afirmação da força da América, de nosso gênio, de nosso talento para o trabalho e nossa disposição para transformar o ambiente. A barragem Hoover custaria quase $1 bilhão em dinheiro de hoje. Ofereceram a Frank Crowe 2,5% dos lucros da barragem se acelerasse o trabalho. A construção duraria 6 anos, mas Frank disse que poderia fazê-la em 4. 42 mil homens vieram do país inteiro para procurar trabalho na maior obra da América. Frank Crowe pegou 5 mil homens que queriam trabalhar mais e mais depressa do que os outros. Era a sobrevivência do mais forte. Os homens fariam qualquer coisa para trabalhar. Há um grande dinamismo nos Estados Unidos, e isso vem do fato de que, ao longo dos séculos, houve muitas adversidades. E costumamos sair vitoriosos. Primeiro foi a vitória de desenvolver este verdadeiro continente. Investindo em estradas de ferro, investindo muito em construção civil, investindo na represa Hoover. Esses foram incríveis desafios. Haveria 2 estágios na construção da barragem. Primeiro, desviar o rio do local da construção. E segundo, construir o muro colossal. Para desviar o violento rio Colorado, 4 enormes túneis deveriam ser cavados por 5 quilômetros de rocha sólida. Cada túnel tinha a largura de uma estrada de 4 pistas e a altura de um prédio de 5 andares. Mais de 5,5 milhões de litros de água passariam por ali por segundo. A barragem Hoover foi uma afirmação do que a América queria ser. Nada era grande demais para empreendermos. E íamos mudar este país. O apelido de Frank Crowe já era apressado, mas a pressão redobrou. Tempo e dinheiro eram curtos porque os túneis só podiam ser cavados na vazante do rio, só 4 meses por ano. Além disso, havia uma multa de $3 mil por dia de atraso na entrega do projeto. O relógio corria e a resposta de Frank foi tão arrojada quanto ele.
Gigantescos equipamentos móveis de perfuração. 4 andares de andaimes montados na carroceria de caminhões. Até 30 homens faziam perfurações na rocha 24 horas por dia. Trabalharam 10 vezes mais depressa do que normalmente. As temperaturas chegavam a 60 graus nos túneis. Mas Frank insistia cada vez mais. As equipes de perfuração competiam umas com as outras. Quem perfuraria mais em um dia, como foi dito pelo perfurador Marion Allen. O que você fazia não importava muito. Você tinha de ganhar da outra equipe. Os gases que saíam dos caminhões se acumulavam nos túneis e entravam nos pulmões dos homens, no sangue. Vocês, tirem ele daqui. O monóxido de carbono matou centenas de homens. Fui trabalhar lá embaixo uma noite e minha equipe tinha 17 pessoas. Na manhã seguinte, só restamos eu e mais 3 homens. Os outros haviam adoecido. Foi triste. Mas Crow só tinha uma orientação. Nada de desculpas. Quero resultados. Mas a diretriz de resultados rápidos teria consequências mortais. Homens desesperados para manter o emprego cometem erros, como tentar limpar a área antes de explosões terminarem. Eles deviam dinamitar áreas e tirar os escombros. Havia máquinas, mas muitos usavam pás e picaretas. Trabalho perigoso. A esposa de um mineiro relembra um trabalhador louco para manter o emprego. Todos queriam trabalhar nos túneis. Esse homem estava tão ansioso para trabalhar que entrou no túnel antes da hora. No primeiro golpe que deu com a pá, houve uma explosão. A empresa disse que 96 homens morreram, mas os trabalhadores disseram que foram centenas. Os túneis foram terminados com 11 meses de antecedência, mas esse era apenas o começo da construção. O trabalho mais pesado ainda estava por vir: construir a maior estrutura de concreto do planeta. Frank Crow estava conduzindo a construção da barragem Hoover, o maior projeto de engenharia que a América já viu. E conduzia os homens com força. As equipes trabalhavam dia e noite. Um mar de concreto subiu pelo canyon com o tamanho de 2 campos de futebol, um ao lado do outro. Ele usou 5.000 homens, 15.000 máquinas e ferramentas, os melhores engenheiros do mundo, e material suficiente para encher um trem de mais de 1.500 quilômetros. Foi o equivalente, nos anos 30, a colocar um homem na Lua. Quase 6 milhões de toneladas de concreto foram empregadas. O suficiente para pavimentar o mundo com 1 metro de espessura. Mas como se coloca tanto concreto no lugar exato onde deve estar? Frank Crow desenhou o mais sofisticado sistema de cabos da época, com gigantescos baldes de fundo removível, que despejavam o concreto em moldes exatamente onde era necessário. O concreto foi inventado pelos romanos há 2.000 anos. Mas a barragem Hoover foi a primeira barragem de concreto da história. Hoje, quase todas as barragens são feitas de concreto. Maleável e forte é o material que o mundo prefere para construir qualquer estrutura.
Frank teve de lutar contra o relógio e tinha um grande problema. O concreto libera calor quando seca. Se a barragem fosse construída de uma só vez, desprenderia calor suficiente para assar 500 mil filões de pão por dia durante 3 anos. Mas o pior é que a barragem levaria 125 anos para endurecer. Frank Rowe não tinha esse tempo. Encostados na parede, nós compreendemos quem éramos e aí construímos nossa saída da depressão. O segredo de resfriar a barragem está contido nela própria. 937 quilômetros de canos de 2,5 cm de diâmetro levavam água gelada do próprio rio para esfriar a barragem. Ninguém tinha pensado nisso antes. Os tubos estão na barragem até hoje. Frank Rowe, o apressado, merecia o apelido. A barragem Hoover ficou pronta em 30 de setembro de 1935, com 2 anos de antecedência. Frank recebeu um bônus equivalente a $4 milhões em dinheiro de hoje. Para os trabalhadores, fazer uma obra tão monumental e tão desafiadora como a barragem Hoover foi uma façanha impressionante. E acho que deu a todos nós um senso do possível. Era o ano de 1936 e a barragem Hoover era a maior instalação de produção de força hidroelétrica do mundo. Cada um dos 17 geradores pesa mais do que 4 aviões Jumbo. Juntos, podiam suprir eletricidade para 750 mil pessoas e cidades em expansão como Los Angeles. A barragem criou o Lago Mead, com mais de 600 quilômetros quadrados. É o maior reservatório da América. E ajuda a Califórnia a produzir mais alimentos para a América do que qualquer outro estado. Os trabalhadores da barragem fizeram outra coisa se desenvolver bem depressa. Uma pequena cidade a 50 quilômetros dali, onde iam beber e jogar. Seu nome? Las Vegas. A mulher de um trabalhador da barragem escreveu: Os homens trabalhavam em ambiente tão perigoso que não podiam ser reprovados por quererem relaxar. Tinham de se divertir. Em 1930, apenas 5 mil pessoas viviam em Las Vegas. Depois vieram os trabalhadores da barragem, os turistas e o jogo. Hoje, mais de 37 milhões de pessoas vêm por ano se divertir em Las Vegas. Após 70 anos, a barragem Hoover ainda supre energia para os estados de Nevada, Arizona e Califórnia. Um hotel de Las Vegas tem o maior holofote do mundo, com poder equivalente a 40 bilhões de velas. Com sua luz, se pode ler um jornal a 16 quilômetros de altura no espaço. Em 1934, a escuridão desceu sobre a América. Foi o maior desastre ambiental da história americana. Tempestades de poeira varreram Nova York, Chicago e Boston. Em Manhattan, a iluminação pública se acendeu ao meio-dia. Uma tempestade de poeira com 3.000 quilômetros de largura se estendeu das grandes planícies até o Atlântico. O ar ficou cheio de terra, e a tempestade carregava o equivalente a 3 toneladas de pó para cada americano vivo. Navios pararam na costa leste sem saber o que ia acontecer. A nuvem lembrou ao capitão de um navio, o Deutschland, as nuvens de areia do Saara soprando para o mar. Mas aqui, a nuvem devorava a Estátua da Liberdade. A tempestade de poeira nasceu em uma área morta de 40 mil hectares a 3.000 quilômetros dali, nos estados de Oklahoma, Texas, Kansas e Colorado.
Os estados formam as chamadas Grandes Planícies e já tinham tido um solo dos mais férteis da Terra. A camada superficial tinha 2 metros de espessura, mas foi arada e usada por 4 gerações de agricultores. Essa terra tinha ressecado. O que apanhou os agricultores foi um cataclismo ambiental que envolveu uma seca prolongada, ventos fortes e a perda de milhões e milhões de toneladas de solo superficial. Foi muito difícil. Foi como se o céu tivesse se voltado contra os agricultores. Em 1930, simplesmente parou de chover. O material orgânico mais leve, o melhor solo, foi literalmente levado pelo vento. As partículas de terra ficaram suspensas no ar. Então, houve um fenômeno assustador. Eletricidade estática se acumulou entre a terra e a poeira. Como um ímã, a eletricidade estática aspirou cada vez mais poeira, se aqueceu no processo e aumentou em tamanho e força. Estava criado o monstro. A poeira se ergueu a até 3.000 metros. Impulsionada por ventos de altitude, a tempestade de poeira varreu o país. – 14 de abril de 1935, Lamar, Colorado. Louise Walton, ex-dançarina da Broadway e atriz, abandonou o glamour para respirar o ar puro e seco das pradarias. Os médicos disseram que ela precisava. Louise tinha crescido nas planícies do sul, assim como a filha de 6 anos, Jean. Até aquele momento. Seu sonho rural tinha se tornado um pesadelo. 49 tempestades de poeira nos últimos 3 meses. Mas hoje, o ar estava límpido e fresco. Jean acabava de sair do hospital com problemas respiratórios por causa das tempestades de poeira. De manhã, 1.000 quilômetros a norte, uma frente fria do Canadá se chocou com uma frente quente de alta pressão, a condição ideal para criar o vento de uma tempestade de poeira. Mas essa era uma tempestade diferente. Quando passou por Bismarck, Dakota do Norte, já era a maior e a mais forte tempestade de poeira já vista na América. A frente fria levou a tempestade para o sul, pela pradaria, e se dirigiu direto à casa de Louise e Jean a mais de 100 km por hora. E sempre ganhando força e produzindo uma eletricidade estática que poderia iluminar toda Nova York. Quando a tempestade chegou a Lamar, Colorado, tinha 300 quilômetros de largura. A temperatura despencou. Às 2h40 da tarde, Jean se viu de frente para a tempestade. Foi como ser pega por um redemoinho. De repente ficou tudo escuro e eu não enxergava mais nada. Mamãe!
A nuvem de poeira acumulou 270 mil toneladas de terra solta das grandes planícies. As pessoas se amarravam a cordas antes de ir ao celeiro, mesmo a curta distância. O gado morreu e, quando era aberto, seu estômago estava cheio de areia. Há registros das pessoas que ficaram dias e dias e dias presos em suas pequenas casas rurais, sem ver a luz do dia, porque a poeira era muita e muito densa e tinha centenas de quilômetros. Não viram luz por dias. As pequenas partículas se alojaram nos pulmões da criança. E ela adoeceu com pneumonia por poeira, conhecida como a doença marrom. A Cruz Vermelha montou 6 hospitais de emergência no Kansas, no Colorado e no Texas, para enfrentar a onda de infecções respiratórias. Louise Walton tinha vindo ao Colorado pelo ar puro e agora os médicos diziam que a filha pequena ia morrer por causa dele. Houve um êxodo de proporções bíblicas nas grandes planícies. Em 1936, os agricultores perdiam 25 milhões de dólares por dia. Ser fazendeiro já não era opção. A Grande Depressão ganhou. As hipotecas venciam e não podiam ser pagas, não havia colheita. As famílias perdiam a fazenda, elas perderam a identidade. Um século antes, 500 mil de pessoas tinha ido para o oeste em busca de esperança. Agora, 250 mil pessoas fugiam da tempestade de poeira, em desespero. Mas nem todos tinham a opção de fugir. Jean e Louise sobreviveram ao vento conhecido como Domingo Negro e ficaram ali. Não lhes restou nada, exceto sua determinação e vontade. O rádio era uma das poucas coisas que traziam conforto a quem ficou. Era o contato deles com o resto da América. Em 1935, uma rede de estações de rádio com transmissores de 10 mil watts ligou o país inteiro. A mesma voz podia ser ouvida de costa a costa. Os rádios se tornaram o equipamento doméstico mais popular. Em 1934, havia mais de 18 milhões de rádios. 40% da América viviam em isoladas comunidades rurais, mas agora podiam receber notícias locais sobre o tempo e sobre preços e tomar parte nos eventos nacionais. A América se fez com a introdução do rádio. Este país é vasto e há uma série de características diferentes pelo país afora. A América aprendia sobre si mesma com os noticiários de todo o país e do mundo. A Alemanha se rearma. Boletins regulares de notícias traziam os eventos internacionais diretamente para os lares americanos. Mal sabiam os americanos que notícias vindas de tão longe mudariam a América para sempre. Pela mão ambiciosa de Hitler. A Grande Depressão Americana continuava. Quando o Congresso e o governo aprovaram planos para construir uma série de estruturas que supostamente ajudariam os americanos nesse tempo difícil, os franceses deram à América a Estátua da Liberdade. Agora, a própria América construiria um monumento para seu povo. Escavado na rocha sólida, foi criado o Monte Rushmore. A conclusão do Queixo de Washington termina o primeiro passo para a criação do maior monumento do mundo. Começou em 1927, em um recanto isolado do Dakota do Sul, como meio de atrair turistas. Foi um projeto que usou fundos públicos, parte do New Deal do presidente Roosevelt para revigorar o país. Logo vão começar a fazer Jefferson, depois Lincoln e Roosevelt.
As cabeças terão 18 metros de altura. E só o nariz de Washington tem 6 metros, o tamanho da cabeça da esfinge, no Egito. Para terem uma ideia do tamanho do monumento, os homens estão brincando de pular com as cordas no nariz desse herói da pátria. É uma grande obra. De certa forma, foram nossas pirâmides. Fizemos algo feito para durar e afirmar quem nós éramos. A rocha de 150 metros de altura foi esculpida a dinamite. Era um modo perigoso de ganhar a vida para perfuradores como Bill Reynolds. Abaixo de Bill havia 20 cargas de dinamite, capazes de explodir 3 toneladas de rocha sólida. Acima dele, 18 metros de rocha a pique, onde estavam o detonador e os içadores. Para cima! Perfuradores sempre ficam acima das cargas, para o caso de alguma explodir acidentalmente. Ah! Suba! As cargas estavam programadas para explodir às 4 da tarde. Está bom, pare! Eram apenas 13h44 e Bill não se preocupou. Mas atrás dele, uma grande tempestade se formava. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo a 8 quilômetros dali. Uma descarga elétrica atingiu as linhas de eletricidade e correu até o Monte Rushmore e o detonador. Bill Reynolds sobreviveu com apenas um tímpano perfurado e botas queimadas. Voltou ao trabalho no dia seguinte. O Monte Rushmore se tornou um destino icônico para toda a América. Os rostos dos presidentes Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt e Thomas Jefferson se juntaram ao de George Washington. Se houvesse um homem dessas proporções, ele teria a altura de 40 andares e poderia atravessar o rio Mississippi sem molhar os joelhos. O rosto dos presidentes foi recoberto com uma camada de 10 centímetros de granito para absorver a erosão do vento e da água. Em 10 mil anos, o desgaste é de 2,5 centímetros de granito. De modo que o Monte Rushmore só vai revelar sua forma original em rocha daqui a mais de 30 mil anos. É um símbolo da fé da América em seu futuro e em seu passado. Em 1936, 1/6 dos trabalhadores ainda estava desempregado. Apesar dos programas de trabalho do governo, houve pouca recuperação econômica. O trabalho público não resolveu e a livre iniciativa estava estagnada. Só a Segunda Grande Guerra iria tirar a América de sua crise econômica. Louis está no ringue de costas para mim. E agora? Em 19 de junho de 1936, a América já estava em guerra com a Alemanha no Yankee Stadium de Nova York. Ele vai às cordas. Donovan separa os dois. O americano Joe Louis enfrentava o alemão Max Schmeling em luta pelo título de campeão mundial dos pesos pesados. E levou um direto de esquerda. Mas Louis volta aí. Com um recorde de 24 vitórias seguidas, Joe era favorito na base de 10-1. E Louis recebeu um terrível direto de direita no queixo. 57 milhões de pessoas ouviram a luta pelo rádio. Louis segue com uma boa sequência de curtos de direita e esquerda. Vem o 12º e último round. Agora veio a reação e ele tenta levantar a mão para o lado da cabeça de Louis. Joe Louis estava apanhando. Schmeling deu um direto perfeito de direita no maxilar de Louis. Neto de escravos, sua família foi expulsa do Alabama pela Ku Klux Klan.
Depois, a depressão tirou o emprego de toda a família. O desemprego entre afro-americanos urbanos alcançava 50%. Joe mantinha a família lutando boxe. Em 3 anos, chegou ao topo da carreira. Vamos lá! Vai! Pra cima dele! Com ele, vai! Não eram só boxeadores, eram símbolos do totalitarismo contra a democracia, da supremacia contra um tipo de sociedade não racial. A América achava Schmeling velho. Ele tinha 30 anos e Joe 22. Schmeling colocou mais 2 diretos no queixo de Lewis. Ele está com o lado esquerdo muito inchado e está quase caindo. Mas esta noite, Joe subestimou seu oponente alemão bem mais velho. E Lewis está caído, se segurando nas cordas. Ele parece um lutador triste e cansado, esfregando os olhos, balançando a cabeça. A contagem terminou. A luta terminou. A luta está terminada. Schmeling venceu, contra todas as expectativas. Novo campeão mundial! Lewis está caído! A Alemanha crescia. E a América estava de joelhos. Mas por pouco tempo. A América teria sua revanche na luta de boxe mais política de todos os tempos. O boxeador Joe Louis foi nocauteado por Max Schmeling. A Alemanha estava triunfante. A América estava em choque. Era uma propaganda de sonho para os nazistas. Adolf Hitler chamou Schmeling de super-homem ariano. Hitler considerava os americanos uma raça mestiça, condenada ao lixo da história. Hitler disse que seu erro tinha sido liberar os escravos. Eu fui humilhado e tinha que provar que eu era o melhor peso pesado que havia. Outra luta foi marcada, mas desta vez a luta envolveria o mundo inteiro. Apesar de atacado pela imprensa, Joe continuou a treinar. Na Alemanha, os nazistas expandiam seu poder. Construíram seu exército e se prepararam para atacar seus vizinhos. A segunda luta, Joe Louis e Max Schmeling, tomou uma proporção muito maior do que qualquer outra luta da história do boxe. Vamos à luta principal em 15 rounds. Essa foi a luta da unidade do povo dos Estados Unidos em oposição à Alemanha nazista. Pesando 88 quilos, Max Schmeling. Foi das primeiras vezes, se não a primeira vez na história da América, que a América foi simbolicamente representada por um negro. Usando calção preto, vindo de Detroit, o famoso Bomba Negra, Joe Louis. Em 22 de junho de 1938, a luta finalmente aconteceu. A excitação estava no auge. 70 mil pessoas correram para o Yankee Stadium de Nova York para ver a luta ao vivo. Joe Louis está em seu corner, olhando fixo e esfregando os pés. 70 milhões de pessoas ligaram os rádios em todo o país. Mais de 100 milhões de pessoas no mundo todo. Foi a maior audiência de rádio até essa data, em qualquer lugar. Max Schmeling espera calmamente, ouvindo os últimos conselhos de seu técnico. Imagina só a pressão que o Joe Louis sentia, porque tinha que ganhar, porque ele estava com o mundo inteiro nos ombros. Não se tratava mais de uma luta de boxe, mas de ideologias, como Joe Louis sabia muito bem. Schmeling representava tudo o que desagradava aos americanos. Queriam bater nele e muito.
Tudo pronto, o sino vai tocar e lá vamos nós! Estamos de volta ao ringue com o Arthur Donovan. E Joe Louis está de pé no ringue. Max está dando voltas. Joe Louis coloca 2 ganchos de esquerda seguidos no queixo do oponente. Os dois são ágeis e Louis tem corpo de lutador. E agora no queixo, no abdômen, e um gancho de esquerda muito rápido da cabeça de Max. E agora Louis coloca uma esquerda direto no queixo de Max e acerta outro direto. Um golpe muito forte. Schmeling foi surpreendido pela fúria do ataque de Louis. Ele acertou mais golpes só nesse round do que em 5 rounds da outra luta. Um forte direto na cabeça e Schmeling vai ao chão. Schmeling está no chão e a contagem continua. E no 4 ele se levanta. Direita e esquerda na cabeça. Esquerda no queixo. Direita na cabeça. Donovan observa cuidadosamente. Louis continua massacrando seu abdômen. Schmeling vai ao chão. Schmeling no chão e o tempo corre. 5, 6, 7, 8 e a luta acaba. A segunda luta mais curta da história dos pesos pesados terminou em apenas 124 segundos. Schmeling foi vencido em apenas um round. Foi a primeira vez que um título de campeão mundial de pesos pesados foi decidido em um round, em alguns poucos minutos. Agora sei que sou campeão. No fim, Joe Louis, o inferior, o filho de ex-escravos, tinha derrotado a raça superior. Schmeling sabia o que a derrota significava para os nazistas. Após a derrota, deixei de existir para Hitler. Meu nome simplesmente desapareceu dos jornais. Joe Louis era de novo um herói americano. Para muitos, a vitória restaurou o orgulho e a confiança que tinham na nação. Olha, alguma coisa vai cair sobre nós, mas não podemos aceitar. Vamos ter de reagir e lutar, não podemos ficar nos lamentando, não podemos olhar para trás e ficar lembrando o passado. Temos de ir em frente e reinventar as coisas. E nós também acreditamos que isso vai nos tirar da crise que estamos enfrentando agora. A Grande Depressão trouxe dificuldades para milhões de americanos. No entanto, um teste de resistência maior estava para acontecer, não só para a América, mas para o mundo. Como muitas nações, os Estados Unidos da América serão atacados. Mais de 400 mil americanos vão morrer, quando a Segunda Grande Guerra engolir a Europa e o mundo. Mas no fim, a Segunda Grande Guerra vai transformar a América no maior poder econômico da Terra.